Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram na capa e no título, mais um vlog especial natalino. Eu já começo com uma atividade que eu gosto bastante, vocês já devem ter percebido, que é cozinhar. Nesse vlog em específico eu fiz um bolo de coco. Eu acho que super tem a ver com essa época de Natal, porque dá a impressão que você tá comendo uma nuvem com neve, então fica muito delicioso. Ficou um bolo bem bonito. E já fica mais uma dica, caso vocês gostem de cozinhar assim como eu e querem fazer uma comida fácil e que tem a ver com o Natal, fica a dica aí para fazer um bolo de coco, que fica muito especial. Segunda atividade do vlog, eu estava super animada para fazer. Eu já estava planejando fazer isso. Eu fiz no ano passado, mas eu deixei por pouco tempo. Esse ano eu quero deixar um pouco mais, que como vocês podem ver é uma árvore de Natal com livros. Não sei se vocês já viram isso no Instagram ou no Pinterest, mas até que tá ficando bem popular. Você pode empilhar os seus livros do jeito que eu tô fazendo, ou eles fechadinhos mesmo, mas é necessário mais livros para completar a árvore. Mas fica muito bonitinho. E se você colocar um livro embaixo, ele não danifica a lombada nem as páginas dos livros. Mas de qualquer forma, eu escolhi alguns que eu já tava com a lombada quebrada ou algo assim, para não ter problema com os livros. Como vocês sabem, eu amo eles, então eu não faria de jeito nenhum algo para danificá-los. Em cima eu coloquei esse laço rosa que eu tinha, como vocês sabem a cor do ano que eu escolhi é o rosa, então eu tinha essa fita de cetim que deu super certo e ficou uma graça. Eu fiquei apaixonada nessa árvore e postei várias fotos dela no meu Instagram durante os meus stories. Assim como no Halloween, que eu fiz vários vídeos temáticos assim como eu tô fazendo nesse Natal, eu fiz as minhas unhas. Eu fiz elas temáticas do Natal e dessa vez eu resolvi fazer bengalinhas natalinas. Então nas outras unhas eu também fiz uma decoração branca e vermelha e eu achei que ficou muito bonitinha e bem minimalista do jeito que eu gosto. Próxima atividade desse vlog recheado de coisas natalinas é um unboxing de livros que eu ganhei de Natal. Eu sei que ainda estava cedo para abrir eles, eu deveria abrir só no Natal, mas eu fiquei muito ansiosa para ver. Eu já sabia quais eram porque eu escolhi e assim é ainda melhor que a gente não tenha a surpresa de receber um presente que a gente não gosta. Então eu escolhi 2 livros que eu gosto muito, que eu li inicialmente no meu Kindle, na versão digital dos livros, mas eu gostei tanto deles que eu gostaria muito de ter eles na minha estante e poder reler, porque já faz tempo que eu li ambos. Que eu tô falando então de Jane Eyre e o Retrato de Dorian Gray. Essas edições são muito bonitas, eu escolhi elas por causa disso também, na minha opinião elas são as mais bonitas do mercado, e eu também estou com um projeto pessoal de ler mais clássicos no ano que vem e ter uma coleção da Penguin, então eu já tenho 2 livros agora, um deles é esse aí que eu tô mostrando pra vocês. São edições muito bonitas e eu estava muito ansiosa para eles chegarem. Com certeza vai ter vlog relendo eles por aqui no canal. Nesse dezembro eu tenho uma lista enorme de filmes que eu quero assistir. Muitos deles são clássicos que eu não tive a oportunidade de assistir no ano passado. Mas esse ano eu tô me dedicando muito mais a assistir filmes natalinos, inclusive clássicos. Como vocês sabem, eu já assisti o Grinch. E eu estava animada para assistir mais filmes que todo mundo fala dessa época do ano, então eu resolvi assistir Esqueceram de Mim. Eu resolvi separar em 2 dias, já que além de filmes eu também estou lendo muitos livros temáticos. Esse primeiro dia eu confesso que eu não me animei muito com o filme, eu estava me divertindo com certeza, mas eu já tinha assistido filmes temáticos natalinos que eu tinha gostado muito mais. Mas no segundo dia em que eu assisti, eu consegui perceber mais a magia do filme e gostei um pouco mais dele. Ele não é um dos meus filmes favoritos, e eu sei que muita gente ama ele e é o filme favorito de Natal, mas tem outros que eu prefiro.
aproveitando esse momento para conversar com vocês, para vocês me seguirem no meu TikTok, porque lá eu também posto muitas coisas natalinas que eu ando fazendo, filmes que eu estou assistindo, livros que eu estou lendo e atividades temáticas. Eu sempre deixo o meu TikTok e meu Instagram também no final dos vídeos e na descrição, então vocês sempre podem dar uma olhadinha para saber o meu perfil. Mas é bem fácil de encontrar, já que em todas essas redes eu uso o mesmo nome, para ficar mais fácil para vocês me encontrarem e me acompanharem em todas essas atividades. Como todos os filmes que eu assisto, eu deixei alguns pedacinhos passando para vocês, tanto para motivar quem não assistiu como eu, quanto para motivar também aqueles que já assistiram para reassistirem e deixarem essa época do ano mais mágica. Então eu vou deixar passando para vocês alguns momentos do filme. Não se esqueçam de comentar filmes natalinos que vocês amam para eu poder assistir também. Última atividade desse vlog temático, eu não poderia deixar de ler um livro curto de Natal. Dessa vez é esse livro em inglês. Como vocês podem ver, é uma short story, então é uma história curta, da Amazon mesmo. Então eu peguei o meu chá preto e já fui ler esse livro que eu estava bem animada. Eu já estava com ele no meu celular como lembrete de ler esse livro. Bom, gente, como eu gravei pra vocês, eu comecei um novo livro hoje. Ele é em inglês também. Ele se chama The Christmas Book Hunt, que é a história de uma moça que tem, eu acho que uma tia dela que tá muito doente. Ela já é uma senhora. Ela tem por volta de 90 anos e ela tá com algumas doenças, então ela acha que ela vai morrer logo. Por isso ela pede pra protagonista procurar um livro que ela queria muito, porque esse livro significa pra ela, já que foi o pai dela que deu e o pai dela morreu na guerra. Então, como esse é meio que o último desejo dela, a protagonista tenta fazer de tudo pra procurar esse livro. Ela começou procurando na cidade dela mesma. No caso, esse livro se passa em Londres, nesse início. Então ela procurou por lá. Só que ela não encontrou nada nem na internet, nem nada nas livrarias que ela passou. Então ela comentou com essa senhora que ela precisava viajar para procurar esse livro, que poderia estar em acho que é uma cidade próxima, que tem muitas livrarias e bibliotecas, então ela acha que poderia estar lá. A avó dela dá o dinheiro para ela e ela viaja para esse lugar. Então até agora ela estava por lá. Ela procurou por mais de 5 dias e não encontrou nada ainda. Ela não encontrou o livro. Mas no meio disso, uma das livrarias que ela visitou, ela perguntou sobre o livro e como se fosse o administrador, fingiu que não sabia sobre qual livro ela estava se referindo. Só que aí assim que ela sai, ele fala que ele conhece esse livro e coloca um funcionário dele, que é o sobrinho dele, para ir atrás dessa moça e ver se ela vai encontrar esse livro ou não. Porque o livro, ele é um livro infantil
O autor é muito famoso e também ele é ilustrado, então o ilustrador ou ilustradora é muito famoso também. Então esse livro vale um bom dinheiro e para ele seria bom que esse livro caísse nas mãos dele. Então ele manda o sobrinho dele ir atrás dessa protagonista e possivelmente roubar o livro dela se ela encontrasse. Então esse cara vai atrás dela. Mas eles acabam se dando super bem, eles dois gostam de livros, então eles acabam conversando como se eles fossem personagens de livros, assim, livros mais antigos. Então a relação deles tá crescendo agora, eles se deram super bem desde o início. Ambos são solteiros, então já dá pra saber que tá rolando um clima entre eles. Mas eu tô achando a relação deles bacana e também tô achando muito legal essa busca dela pelo livro. Eu gostaria muito que esse livro fosse maior, daria pra ter um grande desenvolvimento com essa história. Só que o livro é curto, tem menos de 200 páginas, então as coisas acontecem meio rápido. Mas eu gosto desse mistério de onde vai estar o livro e também de como ela pode visitar tantos lugares relacionados a livros e ter essa experiência tão Bookstan, né, na minha opinião. Então é um livro bem gostoso. Se passa em Londres, tem toda essa questão do livro, tem a questão da ancestralidade, do mistério e do romance deles, que eu acho que em breve vai acontecer. Então é um livro que eu até que tô gostando por enquanto, mesmo que a linguagem eu tô achando um pouco diferente dos livros que eu costumo ler em inglês. Talvez porque eu nunca tive contato com essa autora na língua materna dela. Agora, nesse último capítulo que eu li, uma coisa que eu gostaria muito de comentar é que ela acidentalmente, na verdade ela foi numa livraria e ela viu uma imagem que ela teve aquela sensação de que ela lembrava das pessoas que estavam na imagem, então ela tirou uma foto escondido de uma foto que tinha na livraria que ela visitou. E o pessoal que é o dono de lá não estava querendo deixar ela entrar porque ela não tem tanto dinheiro, então algumas livrarias são de pessoas mais abastadas, eles exigem um código de vestimenta, de conduta que ela não tem, por ela não ser abastada. Então, em alguns lugares ela acaba que não é tão bem-vinda. Mas ela conseguiu entrar nesse lugar, tirou a foto de uma imagem que tinha lá e acidentalmente essa imagem que chamou a atenção dela era uma imagem do autor e do ilustrador do livro que ela tá procurando. Ela já estava sem esperança de encontrar esse livro, ela estava até achando que poderia ser um mito, mas ela viu essa imagem e outras coisas que acabaram provando para ela que o livro realmente existe. Então isso serviu também como uma motivação para ela continuar procurando. Então, nessa imagem que ela tem agora, além do autor e do ilustrador, tá escrito lá embaixo que foi em Edimburgo. Então agora, tanto ela quanto o cara que tá acompanhando ela, que ela não sabe ainda que tá com ela pra roubar o livro dela, mas na verdade ele já tá gostando dela, imagino, eles se deram super bem. Mas agora eles vão juntos viajar pra Edimburgo, então eu acho que vai ser uma parte bem interessante, porque eu gosto tanto de Londres quanto de Edimburgo e toda essa questão de livros, de literatura, da busca vai ser muito interessante. Mas eu acho que hoje eu vou parar por aqui mesmo, eu tô em 53% do livro, meu primeiro dia de leitura, então eu acredito que amanhã eu já consigo finalizar ele, mas por hoje foi isso que aconteceu. Como eu disse pra vocês, é a busca por um livro que uma senhora tá querendo muito. Ela tem uma questão do tempo também, dela procurar esse livro logo e levar antes que a moça morra. Então tem toda essa sensibilidade também da doença, de como ela tá na fila pra receber algum tratamento e provavelmente ela não vai conseguir chegar a ter essa oportunidade. Então também fica meio que uma crítica de como algumas vezes, na maioria das vezes, na verdade, os idosos não têm tanta assistência quanto eles deveriam ter, principalmente em questão de saúde. Mas enfim, esse é o livro que eu estou lendo agora. Amanhã eu volto e converso com vocês o que aconteceu no final. Provavelmente eu também vou falar com vocês só no final do sprint de amanhã. Pessoal, hoje é o segundo dia de leitura e como eu falei com vocês, o meu plano era mesmo terminar. Eu acabei de terminar agora, fiz um sprint da manhã em que eu consegui ler por volta de só 5 páginas e agora à tarde eu fiz um sprint longo em que eu já consegui finalizar o livro.
Eu até anotei as coisinhas aqui que eu tenho que falar com vocês do que aconteceu nesse segundo dia de leitura. Eu confesso que hoje a leitura foi um pouco difícil. Como eu falei pra vocês ontem, não é uma escrita que eu gostei muito. Então não é o tipo de livro que eu ficava ansiosa pra pegar e ver o que ia acontecer. Porque eu gostei da história, mas não do jeito em que ela foi escrita. Não sei se é porque eu tô em alguma fase que não consigo aproveitar o livro direito, porque nós leitores temos disso, né? De que talvez a fase que a gente tá vivendo não é a melhor pra ler aquele livro. Mas de qualquer forma não foi uma leitura muito proveitosa, assim, de eu ficar feliz e ansiosa pra ler. Mas eu ainda assim terminei, dei uma chance e até que eu gostei do final, apesar de ter sido um pouco revoltante de certa forma o que aconteceu, mas eu vou contar pra vocês do que eu tô me referindo. Primeiro eu vou falar com vocês sobre o casal. No caso, como eu disse pra vocês, eles estavam se dando bem, estavam felizes em passar alguns momentos juntos. E exatamente por isso o cara começou a se sentir culpado dele estar com ela com o objetivo principal de pegar o livro dela. Então ele já começou a se sentir mais culpado a partir disso. Mas ainda assim eles continuaram trabalhando juntos. Eles voltaram naquela livraria que eu conversei com vocês, que ela conseguiu tirar aquela foto. E enquanto ele falava com a atendente que estava lá e enrolava ela, a protagonista conseguiu pegar um papel que estava atrás do quadro em que falava um pouco mais sobre a fotografia. Então ela teve mais informações e pôde seguir para um lugar que ela tinha um pouco mais de fé de encontrar o livro. Ela encontrou um homem que ele meio que estuda e procura sobre livros raros, então ele deu algumas informações importantes para ela, mas as informações não ajudaram tanto ela a encontrar o que ela queria, então ela meio que perdeu as esperanças e se separou do cara que estava com ela, que eles tinham meio que se apaixonado, mas eles se separaram nesse momento. Enquanto ela estava voltando para onde ela queria, ela não ia mais procurar nada, ela resolveu tentar mais uma vez, porque ela ainda se sentia responsável por essa missão que a tia-avó dela deu. Então ela tentou procurar e chegou na casa da melhor amiga dela, que é citada no começo do livro. Então ela vai até a casa dessa moça, conversa com ela e ela até pergunta se por um acaso o livro poderia estar com ela, poderia estar na casa dela, mas a amiga da tia-avó dela fala que não, que o livro não está com ela. Então ela fica muito triste. E aí acontece um probleminha nesse momento, porque as pessoas que trabalhavam naquela livraria onde ela pegou o papel e tirou a foto, vão atrás dela cobrar o papel que ela tinha roubado, né? Só que aí eles acabam soltando que o sobrenome do cara que tava com ela já é de uma família sacana mesmo e que provavelmente ele só tava com ela no intuito de pegar o livro. Então ela fica muito decepcionada com essa descoberta e muito triste também por não ter conseguido cumprir a missão, e ela volta pra casa. Ela vai visitar a tia-avó dela que ainda tá no hospital e ela leva essa amiga dela meio que como não como uma substituição, mas como algo para ela ainda assim ficar feliz, já que ela não tinha encontrado o livro. Então ela levou a melhor amiga dela lá. Com isso eles passam o Natal juntos, tanto a família dessa melhor amiga dela quanto a tia-avó, os irmãos dela. Ela tinha alguns problemas com a família, mas eu acho que nesse momento do Natal todos acabaram se reconciliando. Mas não é uma coisa que não é tão aprofundada nesse livro. A profundidade mesmo vem dessa busca pelo livro, mas eles passam o Natal juntos. A senhorinha infelizmente morre por causa das doenças e dos problemas de saúde que ela tinha. E então quando a protagonista vai limpar a casa dela, vai ajeitar a casa para ou ficar com ela, ou vender, ou fazer alguma coisa assim, ela vai até um cômodo em que ela encontra as coisas do pai dessa senhora, e no meio dessas coisas justamente está o livro que ela viajou tanto para procurar. Por isso que eu falei para vocês que eu achei esse final um pouco injusto. A senhora estava com o livro o tempo inteiro e acabou morrendo sem ele. Mesmo que ela tenha morrido feliz, ela não teve oportunidade de ver esse livro de novo como ela desejava. Então eu não achei essa parte muito boa, mesmo que
Tem essa história de que ela sempre ficou perto do livro, mas eu não gostei desse final. E agora, nesse último capítulo, o cara que tava com ela volta, pede desculpa pelo que ele fez e também explica que agora ele não tá mais trabalhando com o tio dele e não tá mais honrando o sobrenome deles, fazendo coisas erradas, e que agora ele tem um sonho de fazer uma livraria em que as pessoas menos abastadas não sejam barradas na entrada, como acontece nesse livro e como eu conversei com vocês também, de as pessoas não deixarem todo mundo ter acesso aos livros e pegar eles com luvas e não ter esse contato próximo com os livros. Então é uma coisa que ambos os protagonistas ficavam tristes porque eles gostam muito de livros, e eu também achava estranha essa relação que eles têm com os livros de... Apesar de os livros serem preciosos, eles precisam ser lidos, tocados e tudo mais. Então ele diz que agora ele vai fazer isso porque, nas palavras dele, os livros precisam viver e respirar. Então acho que ele vai mudar um pouquinho aí essa realidade deles de não poderem entrar em livrarias como eles gostariam. E eu achei essa parte bacana. Mas é o que eu falei pra vocês, eu não gostei muito da escrita, não gostei muito desse final relacionado ao livro. E não era um livro que eu ficava ansiosa pra ler e pegar e tudo mais. Então não foi um livro tão proveitoso quanto eu gostaria. Como eu conversei com vocês, é um livro curto, mas apesar da minha experiência não ter sido muito boa, eu gosto muito de gravar pra vocês e explicar as minhas opiniões. E claro, também espero que vocês que já tenham lido esse livro comentem junto comigo o que vocês acharam, se vocês tiveram uma leitura mais proveitosa que eu, os pontos positivos e negativos que vocês acharam dessa história. Então eu sempre espero um retorno de vocês, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. E eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim desse vídeo, mesmo com as minhas reclamações. Mas ser leitor é isso mesmo, você gostar muito de alguns livros, não gostar tanto de outros, e trocar experiências e ideias. E é isso que faz a comunidade leitora tão especial. Mas aqui eu já me despeço de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para receber os próximos vlogs natalinos. E até a próxima!